Vamos lá. Princípio da individualização da pena. O artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal fala para a gente que a lei ela vai regular a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: pena de privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Pessoal, o princípio da individualização da pena, ele ocorre em 3 etapas distintas. Vamos colocar aqui. Quais são as 3 etapas? Já está até aqui embaixo no material, mas olha só. 3 etapas. A etapa legislativa, a etapa judicial e a etapa administrativa, ou etapa de execução. O que é individualizar a pena? Cada crime é cometido por motivos diferentes, por circunstâncias diferentes. Então você não pode colocar uma mesma pena para todas as pessoas. Cada caso tem que ser analisado, cada caso tem que servir para o juiz adotar uma pena diferente, uma pena individual para aquela pessoa. Isso é o princípio da individualização da pena, que começa lá no legislativo, quando ele traz, por exemplo, para um crime de homicídio, uma pena de 6 a 20 anos. Ele traz para o furto uma pena, por exemplo, de 1 a 4 anos. Por que o legislador não chega e fala assim: artigo 121, matar alguém, pena 10 anos. Pronto, vamos simplificar. Para todo mundo agora que cometer a conduta de tirar a vida de alguém, vai pegar uma pena de 10 anos. Pronto, não dá trabalho para o judiciário, é mais fácil na execução da pena. Cara, olha só. Existem homicídios e homicídios. Existem homicídios, por exemplo, que são praticados por relevante valor moral, por relevante valor social. Uma coisa é o cara matar o estuprador da filhinha dele. Outra coisa é o cara matar simplesmente por sadismo, porque gosta, porque é psicopata, porque está torturando as pessoas, gosta de causar uma tortura, vai asfixiar alguém, vai arrancar os membros. Concorda que um é totalmente diferente do outro? Concorda que não é justo aquele que matou por um relevante valor moral pegar uma mesma pena do que aquele que está matando simplesmente por sadismo, porque gosta de torturar as outras pessoas? Percebe que tem uma gravidade muito grande aqui entre esses dois fatos? Isso é a individualização da pena. Se o legislativo colocasse uma pena de 10 anos para todo mundo, ele estaria ferindo a individualização da pena. Você tem que analisar o caso de forma individual. E quem é que analisa o caso de forma individual? Esse cara aqui, ó, Poder Judiciário, é o juiz. A gente não precisa estudar, porque não vai cair, mas para a aplicação da pena, o juiz ele passa por um momento trifásico, em que ele vai analisar as circunstâncias do crime, as gravidades, as majorantes e minorantes, vai analisar se o cara é reincidente ou se ele é primário. Baseado nisso tudo, baseado nas circunstâncias tanto do crime, do cometimento do crime, quanto nas circunstâncias pessoais do agente, ele vai individualizar a pena. E aí ele vai colocar. É por isso que ele começa a analisar ali desde a pena mínima, vai aumentando. Se o cara for reincidente, ele vai pegar uma pena maior. E nesse momento ele também está praticando aqui a individualização da pena. E por fim, a gente tem ainda a aplicação do princípio da individualização da pena pelo poder administrativo, que é na fase de execução. Fase de execução. A fase de execução é quando a pessoa está cumprindo a pena. Ela foi sentenciada, aquela sentença transitou em julgado, ele foi considerado culpado e ele foi para um regime penitenciário, digamos com um sistema fechado. Aí a gente tem a lei de execução penal. Pode acontecer de 2 pessoas entrarem no estabelecimento com exatamente a mesma pena. 10 anos, 6 meses e 25 dias. O cara pegou de pena. 2 pessoas entraram exatamente com a mesma pena. Pode acontecer de um sair antes do outro. Porque na lei de execução penal, a gente tem regras, por exemplo, quando tiver bom comportamento, se o cara trabalhar, se ele estudar, ele tem direito à remissão de pena. Se ele praticar uma falta grave lá dentro, ele pode perder o direito à progressão de regime. Então, tem várias formas de individualizar a pena também na fase de execução penal. Perceberam? Isso é individualizar a pena. Agora, vamos ao resumão. A gente passa toda a teoria e vamos resumir. O que é individualizar a pena? Simplesmente você dar uma pena individual para cada pessoa. É isso, não tem mistério. Você tem que tomar cuidado para não confundir com o próximo princípio que a gente vai ver agora, que é o princípio da intranscendência da pena ou da pessoalidade da pena. Só faça um esquema aí, façam resumos, façam questões para não confundir. É tranquilo, vai pelo nome, princípio da individualização da pena. A pena ela tem que ser individual, ela tem que ser analisada para cada pessoa. Isso passa pelo legislativo, pelo judiciário e pelo poder executivo, na fase administrativa. E o que é o princípio da intranscendência da pena? Está lá no artigo 5º, inciso 45,
Inciso 45, que vai dizer para a gente que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas. Até o quê? Até o limite do valor do patrimônio transferido. Eu coloquei aqui uma observação de que a multa também é pena. A multa trata-se de sanção penal também, e por isso a obrigação de reparar o dano, ela pode ser transferida, ela pode passar para o herdeiro. A multa não, porque a multa é pena. Vamos lá, vamos entender melhor. Suponhamos que Júnior comete um crime. Júnior mata Maria. Ele pega uma pena de 15 anos de reclusão. Ele inicia o cumprimento da pena. Só que lá dentro, o sistema penitenciário executa um Júnior. E um parente de Maria lá, e por uma vingança, executa Júnior. Júnior morreu. O filho do Júnior vai ter que cumprir a pena no lugar dele? Para pensar. Faz sentido isso? A pena, olha como é que os nomes nos ajudam. Intranscendência da pena. A pena não vai transcender. Ela não vai passar para os seus herdeiros. Não tem porquê uma penalidade penal, uma pessoa responder por algo que o pai dela cometeu. Não foi ela quem praticou essa conduta. Então, não tem porquê a pena passar para ela. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Quem tem que cumprir é o condenado. Ele morreu, extinguiu a punibilidade. Não tem por que você passar. Agora, olha só. O que vai cessar aqui são os efeitos penais. Grava isso. O que cessa aqui, inclusive já vi questão até para a Guarda Municipal falando exatamente disso aqui. O que cessa aqui são os efeitos penais. Os efeitos civis, os efeitos extrapenais, eles vão passar. Tanto é que o artigo 5º, inciso 45, fala para a gente que, olha só, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores. Então, vamos analisar uma seguinte situação. Júnior matou Maria, além dele pegar a pena lá que eu falei de 15 anos, pegou uma pena de 15 anos de reclusão, ele foi obrigado a indenizar numa esfera civil, em um outro processo, ele foi obrigado a indenizar a família de Maria em 20 mil reais. Foi obrigado a indenizar em 20 mil reais. Só que o que aconteceu? Executaram o Júnior na prisão. Executaram. A pena de 15 anos vai sumir. Agora preste atenção. Júnior tinha um patrimônio de 100 mil reais. Ele tinha lá guardado no banco, na poupança, 100 mil reais. Esse patrimônio, o que acontece? Ele é transferido para o seu herdeiro, certo? O patrimônio de 100 mil reais vai passar para o filho. O filho vai ter obrigação de reparar esse dano aqui a Maria? Vai ter obrigação. O filho vai ter que passar 20 mil reais, porque está dentro do limite do valor do patrimônio transferido. Está dentro dos 100 mil reais. Então, ele vai passar 100 mil, ele vai ficar com 80 mil. Agora, imaginem... deixa eu pegar a borracha aqui. Imaginem que esse valor aqui transferido fosse... Tá? Fosse de apenas 10 mil reais. O Júnior só tinha um patrimônio de apenas 10 mil reais. O filho de Júnior vai ser obrigado a indenizar a família da Maria em 20 mil reais, pegar esse patrimônio, 10 mil, e tirar do bolso dele mais 10 mil reais? Não. Ele só vai ser obrigado a indenizar o valor de 10 mil reais, porque é até o limite do valor do patrimônio transferido. Porque se não fosse assim, estaria entrando na esfera do patrimônio da própria pessoa que não cometeu. Ele não pode responder por algo que ele não cometeu. Foi o pai dele. Foi o sucessor, foi o parente, o ascendente dele que cometeu esse crime. Ele não vai responder. Então, galera, resumindo tudo, cuidado, mais uma vez, para não confundir. O princípio da intranscendência da pena, que também é chamado, ele pode aparecer na sua prova com 2 nomes, intranscendência ou o princípio da pessoalidade da pena. Olha só o que diz o princípio da pessoalidade da pena. Na verdade, olha só o que diz a palavra. Estou querendo trazer vocês aqui para a palavra, para você começar a fazer link. Princípio da pessoalidade. O princípio é pessoal. O princípio é da pessoa. Ela não pode ser transferida, ela não vai passar da pessoa do condenado. Ela não vai transcender para outra pessoa. Salvo obrigação de reparar o dano até o limite do patrimônio que aquele herdeiro recebeu. Tranquilo? Não confundam com a individualização da pena, que é simplesmente aplicar a pena de forma individual de acordo com cada caso. Fechou? Bora para o próximo. Antes disso, olha só essa questão aqui. Eu acabei de conversar com vocês. Para 2 minutinhos, dá uma lida aqui, responde, volta para o vídeo. Dá uma pausa, leia e volta para o vídeo que eu vou seguir aqui. O princípio da individualização da pena
determina que, presta atenção, o princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parente do autor do delito. Está certo ou está errado? Pessoal, esse é o princípio da individualização da pena. O examinador vai tentar te confundir, não caia nessa, não seja bizonho. Preste atenção. O princípio da individualização da pena não é, cara. Isso aqui qual é? A gente acabou de ver. Princípio da pessoalidade da pena. Pessoalidade da pena. Ou, se você preferir, princípio da intranscendência. Intranscendência da pena. Significa dizer que a pena não passará da pessoa do condenado. Transcendência da pena. Gabarito, portanto, errado.